Boa tarde, fala Agamenon, de Fortaleza. Eu entrei na União do Vegetal em 1988 e durante esse período já tivemos algumas eleições presidenciais e nunca eu tinha visto entrar a política dentro da nossa religião. Passamos pelas eleições do Collor de Mello, passamos pelas eleições do Fernando Henrique Cardoso, depois passamos as eleições do Luiz Inácio Lula da Silva, duas vezes, e depois da Dilma Rousseff, e depois da eleição do Bolsonaro, que começou a penetrar dentro da UDV, na verdade, tendências e ideologias e partidárias, políticas partidárias, né? O que para mim é uma pena, porque dirigentes da União do Vegetal tentam e querem colocar e impor a sua opinião perante os membros, inclusive em sessões, como já foi feito anteriormente, por dois mestres. Um mestre que fez um vídeo agora e elencou algumas ideias que ele acredita e que isso ele fala que é para esclarecer as pessoas, né? Mas assim, eu acho que as pessoas podem e devem ter o direito de escolher quem quiser. Não cabe ao dirigente, a pastores. Acho que chegamos num momento muito difícil e perigoso no Brasil, é um fundamentalismo religioso, né? Que os pastores começaram a obrigar e pressionar suas ovelhas para que votem em determinado candidato. Isso é um verdadeiro assédio, né? É como se a pessoa não tivesse o discernimento para saber quem é o melhor, quem é o certo, quem é o errado. Isso é inferir na pessoa, assim, é como talvez a incapacidade da escolha, né? E algumas pessoas se acham nesse direito de fazer esse tipo de coisa. Inclusive, na eleição passada foi assim, e agora circulam vídeos dessa maneira, de dois mestres, né? Um deles colocando e elencando algumas coisas que é contra determinadas coisas, contra a ideologia de gênero, que na verdade eu não sei muito bem o que é isso, ideologia de gênero, mas é como se talvez se a gente feche os olhos para as pessoas que têm tendências ou inclinações de sexualidade que talvez não seja aquela que é dita normal, né? Seja vista como uma aberração, e daí, se nós negarmos isso, é como se pudéssemos eliminar essa situação. Eu acho que essas questões são antigas e são mais profundas, não são tão rasas para serem tratadas dessa maneira, não é? Porque será que eu negando isso some? Vai desaparecer? Alguns países totalitários até massacravam, matavam, condenavam os homossexuais, né? Mas será que é por aí? Será que é assim que a gente deve fazer? Negar ou então torná-los invisíveis para nós? Né? Acho que essas pessoas sofrem muito. Eles sofrem muito. Alguns entram em depressão profunda. E como é que se explica isso do ponto de vista espiritual? Será que os mestres aí que estão fazendo esses vídeos teriam assim a capacidade de, ou acredito que tenham, de explicar por que isso acontece? Por que acontece o homossexualismo, o lesbianismo, essa coisa toda de LGBT e tem tantas variações? Do ponto de vista espiritual, o que é isso? A gente deve fechar os olhos para eles e deve, na verdade, rejeitar essas pessoas? É assim que é para fazer? É, muito bem. A União do Vegetal, ela fala a respeito da busca do caminho da paz, ou conquistar o mundo pela paz. É isso que eu venho ouvindo desde que eu entrei na União do Vegetal. A União do Vegetal, segundo o mestre Gabriel fala, um dia dominará o mundo, ou conquistará o mundo, ou apaziguará o mundo, né, pela paz. Mas como é que a gente pode pensar nisso, com esse lema da luz, da paz e do amor, se a gente é contra o desarmamento? Como é que isso acontece? Desarmamento. Porque se tem armas é porque alguém fabrica. Se alguém fabrica, cai na mão de algumas pessoas. Será que o candidato, que eu não estou aqui para defender candidato A ou B, mas o bom é aquele que tem uma arma em casa, tem um fuzil,
e que vai, em que infringe a lei, a polícia vai buscá-lo e ele atira na polícia e joga granadas. É assim que é para ser? Eu pergunto a esse mestre aí que postou esses dois aí, que postaram esses vídeos. É assim que é para ser? Atirar contra a polícia e achar que é um homem de bem? São um cidadão de bem essas pessoas que têm essas armas em casa, fuzil e granadas e munições, assim como tem mais de 1 milhão de armas depois desse governo. É assim? Esse governo é o governo da paz? É esse o governo que vocês indicam para votar? É esse candidato que é o bom para que possa ser votado? Essa pergunta eu faço também. Continuo a fazer. Elencando mais algumas coisas, falado a respeito das cartilhas, né? Cartilhas das escolas, das crianças, para a libertinagem. Eu confesso que eu nunca vi essa cartilha. E depois eu vendo que essa cartilha foi lançada na França. Talvez a França seja um país de libertinos, né? Mas foi lançada lá. Aqueles desenhos são de lá. Foi feito por uma pedagoga francesa e depois foi trazida para cá nessa onda chamada fake. Tanta fake, tanta falsidade no que se fala e que nunca veio para cá. Até se colocou essa ideia da mamadeira de piroca, né, para poder assustar. Será que nós estamos na época das trevas? Porque estamos na mesma vibe da ministra Damares, que assustadamente, com aquele olhar meio psicótico dela, ela nas igrejas, e ela colocou uma notícia que lá na ilha de Marajó, as crianças arrancava os dentes para poder fazer sexo com as pessoas lá, com os homens, e também comiam comida pastosa para ter o sexo anal. É isso? Será que é isso mesmo? É isso que está acontecendo? Isso é verdadeiro dessa maneira, juntamente com a mamadeira de piroca, e isso é esse governo que está fazendo isso? Esse presidente, aliás, esse candidato que vocês abominam e acham que é do maligno, é isso? Eu fico perguntando também, mais uma pergunta que eu faço para que seja respondida, porque senão fica uma coisa muito solta, não é? Vamos responder tudo isso, não é? Eu sou contra também, mas diz assim, contra a passeata gay. Será que além de ser contra a passeata gay, vai acabar com a passeata gay? A passeata gay, ela tem no mundo todo, tem em São Francisco da Califórnia, tem na Coreia. Eu vi uma vez lá, eu estava na Coreia e vi uma passeata gay. Ele tem no mundo todo, e é assim que acaba. O poder público ele tem que fechar os olhos para isso também, dizer, nós não queremos vocês, nós não queremos esse povo na sociedade, fecha as portas para eles. Faz o quê? Mata, condena, prende. Qual é a solução para isso? É isso porque é a caridade cristã, esse é o Deus de Yeshua que é caridoso para todos nós e nos perdoa. É assim que é para ser feito. Eu fico perguntando essa minha pergunta. Quando se diz assim, o mestre fala, eu voto em candidato ficha limpa. Sim, esse agora que está sendo defendido é ficha limpa, com tantas denúncias, com 51 imóveis comprados com dinheiro da corrupção, com as rachadinhas também da corrupção. Né? É isso que esse é o candidato bom que vocês estão vendo. É esse candidato que passa pelas venezuelanas e diz que pintou um clima com crianças de 14 anos. É esse aí que pinta um clima e volta, entra e diz que é assim para ser feito, é assim. É esse o candidato que o mestre está mandando a gente votar, ou seja, está dizendo que é o bom para se votar. Eu fico perguntando, porque também, em outra ocasião, um desses mestres aí, ele foi um dos responsáveis pela criação de um partido que não vingou esse partido por conta que não houve quórum, graças a Deus que não houve quórum suficiente para a formação desse partido, que o partido tinha como insígnia o 38, que era o nome 38, que era feito com balas de 38. É assim que é a paz que é para ser feita, e talvez tenha assim ferido algumas pessoas que começaram a debandar, sabe, a sair da UDV por conta dessas posições, que é preciso ser repensada, porque esse mesmo aí defende a exploração de pedras preciosas lá na Amazônia, que teve um envolvimento com o número 4, filho do Bolsonaro aí, desse presidente que é candidato, para que pudesse abrir essa porta para exploração na terra dos índios, indígenas. É assim, é isso que é para ser feito. Nós vamos ter esse caminho agora para ser feito, é essa defesa que tem que ser feita dessa maneira. Então eu acho assim, é bom de se pensar, né? Pensar com carinho, porque um desses vídeos aí que eu vi hoje,
e que fala dos manifestos comunistas, que fala de Engels e Karl Marx, é uma coisa tão rasa, parece que foi lido só a orelha da capa, porque eu pergunto, onde é que teve comunismo? Onde é que teve comunismo no Brasil? Onde é que está esse comunismo? Onde é que foi fincado isso? Em que momento? O que foi tirado de cada texto é totalmente descontextualizado, né? Falando que a mulher é uma pessoa que, na verdade, na sociedade, ela sempre foi tida como uma massacrada, e foi mesmo, e é. Hoje é que as mulheres estão tendo uma possibilidade maior, porque até de certo tempo nem votavam, eram escravas, e compara assim, eram piores do que prostitutas nesse sentido, porque se viam apenas de quê? Se viam apenas como escravas sexuais dos homens, era assim que a sociedade via as mulheres, né? O fundamentalismo religioso, ele vê dessa maneira. É assim que esse candidato também vê dessa maneira. Então, eu não estou entendendo de que maneira isso é feito. E quando é feito alguns vídeos aí, na fala de um secretário e na fala do presidente, do ex-presidente, vocês podem ver que esse vídeo não corresponde o que a boca vai fazendo, não é a fala. Então, que é isso? Um mestre lançando e publicando e replicando fake. Onde é que tá a nossa consciência? Onde é que nós vamos chegar? Eu lamento muito, porque isso não é o dever, não. Isso aí é uma digressão, sabe? Uma digressão de pessoas que estão na direção da União do Vegetal e que deveriam ter um zelo maior. Afinal de contas, um deles conviveu com o mestre Gabriel. Lembro que um deles veio aqui uma vez em Fortaleza, aliás, eu conheço todos dois. Um deles veio em Fortaleza e numa sessão que esteve aqui, numa atitude assim que eu percebemos que não foi uma atitude cortês e nem foi respeitosa de um deles, em que uma pessoa que estava na sessão cantou uma música, que lançou uma música, e depois esse mestre, quem é essa pessoa? Ela se levantou e perguntou: a senhora é solteira, casada ou é tico-tico no fubá? Eu lembro bem eu fiquei assim, indignado com aquilo. Indignado. Como é que um mestre vem lá de fora, como diria assim, vem lá para nossa casa para tamanho desrespeito. E depois diz que é o Deus de Jeshua para nos salvar, os pecadores. Que salve todos nós. Que salvem, porque os fascistas, eles estão em todos os lugares. Eles também se manifestam nas religiões, entre os pastores, entre os dirigentes, sabe? E vem com uma fala bem mansa, uma fala de quem vem para apaziguar. Muitas vezes é aquela velha fala que diz assim: é o lobo em pele de cordeiro, porque eu não acredito na paz com armas, eu não acredito na paz com violência, tá? Eu não acredito na paz com restrições, eu não acredito na paz com exclusão, eu acredito na paz como um todo, porque esse Deus de Jeshua, ele abraçava as prostitutas, ele abraçava os desvalidos, ele abraçava aqueles que estavam sem teto, ele tinha essa condição de fazer isso. Então, é bom que se veja isso, e eu estou gravando esse vídeo porque eu me sinto no direito de fazer isso, tá? Uma boa tarde.